Só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro. Meu peito. Só quero queimar por ti. A paz do Senhor Jesus. Quem fala é o presbítero Eduardo. E hoje vou estar passando aqui um breve resumo sobre o nosso estudo bíblico para algumas pessoas que não puderam vir devido a trabalho, devido a alguma outra circunstância. O que nós vamos tratar hoje? De como interpretar a Bíblia Sagrada. Mas primeiro temos uma frase, uma passagem bíblica que está em Oséias 14, verso 9. Diz assim: Quem é sábio e tem entendimento? É todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? São aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade, e os justos andarão nele. Mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Uma boa meditação para todos nós. Vamos ver, Deus considera quem sábio? Quem que Deus considera uma pessoa de entendimento? Para Deus, a pessoa sábia e que tem entendimento é a pessoa que considera a palavra dele. E quem Deus considera como uma pessoa de discernimento? Quem Deus considera como uma pessoa de bom senso? São aqueles que se dedicam a compreender as orientações dele. Ok? Então, se você é uma pessoa que considera a palavra de Deus como algo necessário e relevante na sua vida, você, para Deus, é uma pessoa sábia e de entendimento. Se você se dedica a compreender as orientações do Senhor, então para Deus você é uma pessoa que tem discernimento e para Deus você é uma pessoa que tem bom senso. Amém? Vamos continuar. Hoje nós vamos aprender como ler, interpretar e entender o que se lê na Bíblia Sagrada. Existe um homem muito conceituado na nossa sociedade, que é chamado de Paulo Freire, que é considerado por muitos como um pioneiro na educação brasileira. E ele desenvolveu um método bastante interessante que ajuda na alfabetização a curto prazo. Então, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, esse método ele é utilizado nas escolas desde o primário e vai se prolongando pelas outras séries à frente. E existem duas posições a respeito dessa metodologia do Paulo Freire. Muitos o consideram como um Pelé da educação, muitos o consideram como um homem muito estimado pela metodologia e pelo trabalho que ele fez, principalmente com pessoas da áreas carentes, né, da sociedade. E alguns relatam que até com 6 meses, usando esse método, conseguia alfabetizar uma pessoa. Então é um método muito eficaz, assim, aparentemente, pelas coisas que eu pesquisei. Porém, há outra linha de raciocínio que diz que não. Paulo Freire não é o Pelé da educação, na verdade ele atrasou a educação brasileira, o método dele não serve e tem esses dois pontos, né? A culpa é dele, da educação está assim, mas eu não acho que um homem somente ele é responsável pelo erro. Talvez ele pode contribuir, mas não é somente ele responsável. E esse governo atual de hoje, qual é a crítica que ele faz ao método Paulo Freire? Que o aluno, sim, ele aprende rápido a organização das palavras, só que ele aprende a juntar palavras e não a ler, porque ler é um conteúdo mais elaborado. Ler não é só juntar palavras. B-A, B-O, B-A, boba.
Não é só isso. Então, a crítica do governo é que hoje, quando chega no terceiro ano, quando os alunos saem da escola, eles sabem juntar palavras, mas eles não sabem ler. Você dá um texto para ele não sabe ler o texto, ele não sabe interpretar o texto. E eles julgam essa motivação ao Paulo Freire somente, né? Mas eu creio que há um pouco de verdade nos dois pontos, né? Que o método dele foi bom, mas os tempos vão mudando, é necessário também sofisticar os métodos, né? Avançar e melhorar os métodos, né? Por que eu estou falando sobre essa questão do Paulo Freire? Porque hoje isso afeta na nossa vida cristã. Porque quando um cristão, um crente, ele pega a Bíblia para ler e ele somente sabe juntar palavras, ele não consegue dar sentido ao texto. E por ele não conseguir dar sentido ao texto, ele não desperta o desejo pela leitura. E talvez nós podemos, de maneira clara, observar que a cultura brasileira ela não gosta muito de ler. Mas não é porque a leitura é ruim. O brasileiro ele gosta de ler. Ele pega um jornal, ele pega um livro, ele tem vontade de ler. Só que na hora que ele começa na primeira página, que ele começa a ler, e ele vê que ele não está conseguindo entender, que ele não está conseguindo dar sentido àquela leitura, que ele não está conseguindo dar uma interpretação, ele para. E ali ele desiste de ler, porque fala, ler é muito difícil. E talvez essa seja a crítica do governo atual, que o método ele realmente não ensina a ler, ele ensina a juntar palavras. Ler é algo mais elaborado. Então o brasileiro ele tem vontade de ler, só que na hora que ele pega alguma coisa para ler, um livro, um jornal, ele não consegue dar interpretação, ele só junta palavras. Ele sabe juntar aquelas palavras e, como está aqui, vamos aprender. Ele sabe juntar e sabe falar, mas talvez ele não consiga entender o que essa frase está dizendo. Né? Eu só usei aqui um exemplo simples. E na Bíblia Sagrada, da mesma maneira, quando um cristão ele pega por causa de, talvez, né? Não é exatamente por causa do método Paulo Freire. Talvez falte um pouco de dedicação em outras coisas. Mas talvez por causa desse método, por causa do nosso aprendizado no que diz respeito à leitura, não sentimos desejo de ler a palavra. Porque quando lemos, não entendemos. E alguma coisa que a gente não entende, a gente o quê? Não tem interesse. Então hoje nós vamos aprender como ler, como interpretar e como entender o que se lê. Porque às vezes queremos uma grande interpretação da palavra de Deus. Nossa, eu quero aprender algo grande, eu quero aprender algo profundo aqui na palavra. Mas essa revelação, ela começa a partir da leitura. Se eu não faço uma boa leitura, eu não vou fazer uma boa interpretação. Se eu não fizer uma boa interpretação, eu não entendo o que eu leio. Por isso que começa a base da interpretação bíblica, começa na leitura. Ok? Se você não ler bem, nenhum outro passo você vai ler bem. Só que a gente às vezes acha que tudo vai ser revelado do céu. Claro que é o Espírito Santo que revela. Ele dá o entendimento ao homem, mas através da leitura que o homem faz. O homem faz uma leitura, compreende bem, o Espírito Santo esclarece aquilo que ele entendeu. E aí ele consegue ter e compreender aquilo que a palavra está dizendo. Agora, se ele lê um texto errado, ele interpreta errado, como o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa? Porque o Espírito Santo está querendo ensinar, só que ele leu errado, entendeu errado, como é que o Espírito Santo vai ensinar ele? Então a leitura é muito importante. E vamos aprender também que a Bíblia explica a si própria. Não há necessidade do estudo, sim. Só que hoje nós vamos aprender que a Bíblia ela tem metodologias de escrita que facilitam até uma pessoa leiga, uma pessoa com pouco entendimento, ler ela e entendê-la o básico. É claro que existem coisas profundas aqui que você tem que dedicar um estudo, muito estudo. Mas estou falando de uma questão mais básica para a gente começar a dar um primeiro passo. Não vou ensinar a vocês um método avançadíssimo de aprendizado, mas eu estou ensinando um método básico para a compreensão bíblica. E nesse método, a Bíblia explica a si própria. Primeira coisa, vamos fazer a teoria, daqui a pouco vamos fazer a prática. Primeira coisa, eu tenho que identificar, eu pego um texto bíblico, abro a Bíblia em qualquer local. Abri a Bíblia aleatoriamente. Bom, caiu em um texto. Quando eu começo a ler esse texto, eu tenho que identificar se essa escrita é uma escrita alegórica ou se essa escrita é uma escrita literal. Olhei, observei, cheguei a uma conclusão.
Poxa, essa escrita é uma escrita literal. Então, beleza. Não, eu entendi que isso aqui é uma escrita alegórica. Beleza, o importante é que você tire uma conclusão primeiro. Tirou essa conclusão, você vai somar com a pontuação e depois você vai somar com as perguntas e aí você vai conseguir fazer um estudo bíblico bacana. Então vamos lá, continuando. Alegoria. O que é alegoria? Alegoria é como se fosse uma parábola ou uma ficção, uma invenção. Não é realmente o que se lê. É uma expressão figurada, não é real, de um pensamento ou de um sentimento. Ok? Daqui a pouco vamos ter um exemplo prático sobre alegoria. Agora vamos ver aqui o que é alegoria no exemplo prático. Mateus 5,30. Jesus disse: Se tua mão te faz pecar, corte ela, pois é melhor entrar no reino dos céus com uma só mão do que ir todo o teu corpo para o inferno. Isso aqui, gente, é alegórico. Isso não é real. Jesus não está mandando você cortar sua mão se sua mão te faz pecar. Ele está dizendo, tem uma medida drástica. Então tem uma medida dura. Se você está pecando, então você tem que tomar uma atitude dura a respeito disso. Ok? Se a pessoa lê isso aqui e acha que e leva pelo lado literal, vixe, minha mão está fazendo eu pecar, então eu tenho que cortar minha mão, né? Já pensou a pessoa que fica no celular o dia inteiro ali, então a minha mão está fazendo pecar, eu vou cortar minha mão para não mexer no celular. Não é assim. Ele está falando, tome uma medida drástica. Outro exemplo, Apocalipse 13. Então observei, palavras de João. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha os pés como de urso e boca como de um leão. Então nós podemos observar que não é realmente isso que João está vendo. Ele só está usando essas palavras para representar algo real. Ok? Que ele está vendo. Ele não está vendo uma besta, ele está vendo uma pessoa importante. Essa pessoa tem governantes, né? 10 chifres, então são reinos. Isso é outra interpretação. Mas eu estou dizendo que ele realmente ele não está vendo uma besta com 10 chifres. Ele não está vendo isso. Tá bom? Então isso é alegoria. Não é realmente o que você está lendo, mas é para transmitir algo. E literal. Literal é um fato verídico, verdadeiro, é um fato real, que é exatamente como aconteceu. Está acontecendo exatamente como está escrito. Vamos ver um exemplo? Quando os discípulos, Mateus 14, verso 26. Quando os discípulos viram a Jesus caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma? E gritavam de medo. Mas e imediatamente Jesus lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bom, Jesus caminhando sobre as águas, isso é alegoria ou isso é literal? Aí fica aquela pergunta, não, é impossível um homem caminhar sobre as águas. E ele está querendo dizer outra coisa. Não, realmente é impossível um homem andar sobre as águas. Mas o que Mateus está dizendo é realmente, é impossível, mas é exatamente isso que aconteceu. É literal, isso é literal. Ele realmente está andando em cima da água. Então, quando eu identifico uma leitura, facilita mais eu compreender algumas coisas. Ok? Agora, pontuação, gente. Eu acho que a pontuação é que dá sentido à frase. Então, vírgula, ou é ponto final. Aqui não é exclamação, é interrogação o próximo. Eu escrevi errado. Aspas. Onde abre as aspas, onde fecha a aspa. Parêntese, agora sim é exclamação. E 2 pontos. Então, às vezes, mais importante do que o que está sendo escrito são as pontuações, porque são as pontuações que vão me ajudar a compreender o que está sendo escrito. Então, a pontuação e as palavras que estão escritas no texto, os dois se completam. Então, se eu olho só o que está escrito e não olho a pontuação, está errado. Eu vou fazer uma interpretação errada do texto. Ok? Eu tenho que saber vírgula, ponto final, termina o assunto, interrogação é pergunta, abre aspas é quando alguém começa a falar, fecha aspas é quando a fala dessa pessoa termina.
parêntese, exclamação, 2 pontos. Isso é o ponto que eu creio que mais atrapalha o cristão. Hoje ele lê a palavra do Senhor, porque ele não olha para a pontuação. Só interessa o que está escrito. Como está escrito, que se dane. O importante é ler o que está escrito. Então, o cristão ele age de maneira inconsciente dessa maneira. Ele só quer saber do que? Só quer ler e aprender, mas não quer considerar o básico. Então, como a Bíblia diz, aquele que quer ser grande, seja pequeno. Ok? Então, se você quer ser um grande compreendedor da palavra de Deus, você tem que começar a olhar pelos pontos pequenos. Entendeu? Então, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. A Bíblia está dizendo sobre outra coisa a respeito desse versículo, mas eu estou falando ele aqui porque se você não é fiel à pontuação, dificilmente você vai ser fiel à interpretação da palavra de Deus. Um bom aprendizado para a nossa vida. Considere a pontuação. Um exemplo clássico aqui. Peguei a Bíblia King James atualizada e a João Ferreira de Almeida. Vamos ler. Replicou-lhe Nicodemos, 2 pontos. E veja que eu destaquei a pontuação em colorido, para você ver que a pontuação ela dá direção ao texto. Replicou-lhe Nicodemos, 2 pontos. Abre aspas. Abre aspas porque agora são palavras de Nicodemos. E Nicodemos vai dizer: como pode acontecer isto? Veja que é uma interrogação, é uma pergunta. Fecha aspas, acabou a fala de Nicodemos. Agora o narrador vai dizer: explicou-lhe Jesus. 2 pontos, abre aspas. E aí são palavras de Jesus agora. Tu és mestre em Israel e não compreende estas verdades? Interrogação. Veja onde a aspa abriu na fala de Jesus. A aspa de Jesus, para a fala de Jesus, abriu no capítulo 10. Então, capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, vírgula, mas tenha vida eterna. Muitos pregadores dizem, e João diz, porque Deus amou o mundo. Não é João que diz, é Jesus que diz. Por quê? Ainda é fala de Jesus. Verso 17, 18, 19, 20 e 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, vírgula, para que se veja claramente as suas obras, para que se veja claramente que suas obras são realizadas em Deus. Ponto final. Fecha aspas. Então, olha para você ver, isso contribui muito para uma interpretação bíblica. E quem negligencia isso, está deixando muita coisa passar batido. Já na João Ferreira de Almeida, nós temos o mesmo versículo, só que a João Ferreira de Almeida, ela não usa aspas para abrir uma fala. Então, olha ali. Então, vírgula, perguntou-lhe Nicodemos, 2 pontos. Os 2 pontos dá para a gente saber que ele vai começar a falar. Só que não tem como saber como ele termina. Quando ele termina. Os 2 pontos, a gente sabe que ele começa a falar. Como pode ser isto? Acudiu Jesus. 2 pontos. Então, nós vemos ali que não teve um final para a fala de Nicodemos. E aí, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, e vão indo, e vão indo, e vão indo. Tá bom? Só para termo de comparação. Por que é importante? Olhem esse exemplo aqui, quando eu compreendo a importância de uma simples aspas em um texto bíblico. Olha lá. Eu colori a fala de Nicodemos, eu colori a fala de Jesus. Então, quando eu sei quando a aspa abre, a aspa fecha, eu sei que essa é a fala de Nicodemos, para eu não confundir. Quem é que está falando o quê? Para quem? Olha para você ver. O de marrom, Nicodemos, o de azul, Jesus, porque abriu aspas e fechou lá embaixo. Algumas Bíblias estão coloridas a fala de Jesus, mas a fala de outras pessoas não são. Então, é importante eu saber isso, ok? Para fazer uma boa interpretação. Vamos lá. Se interpreta o texto bíblico fazendo perguntas ao próprio texto bíblico. Quais são as perguntas que eu devo fazer? Quem faz? Quem está fazendo? O que essa pessoa está fazendo? Está fazendo a quem? Onde essa pessoa está fazendo? Por que ela está fazendo isso? E quando ela faz? É no passado? É presente ou é futuro?
São perguntas básicas. O texto você não se interpreta ele somente lendo e esperando que uma revelação caia do céu de bandeja para você, né? Às vezes também isso é preguiça, né? Ou falta de orientação. Então é importante que eu venha me capacitar com ferramentas que me ajudem a fazer uma boa interpretação, ok? Então, quando eu faço perguntas para o texto, o próprio texto irá me responder, o próprio texto irá me explicar aquilo. Então, quando eu compreendo que a Bíblia ela explica a si própria, não é necessário que eu diga para ela o que ela tem que fazer. Não precisa, porque ela própria irá se explicar. Vamos fazer um exemplo prático? Vamos pegar aqui Mateus 4, verso 12. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, passou Jesus a pregar e a dizer, abre aspas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Exclamação, porque ele está falando talvez em um tom mais alto, né? Fecha aspas. Somente até aí. Vamos pegar só do 12 até o 17. Vamos fazer uma pergunta para o texto. Quem faz? Quem é que faz a ação aqui? Quem é que está agindo? Eu tenho que perguntar para o texto. E o texto vai me responder. Quem é que está agindo? É Jesus. Boa. O que ele está fazendo? Se ele faz alguma coisa. O que ele está fazendo? Você pergunta para o texto. Pergunta para a Bíblia. Pega a Bíblia e olha para a Bíblia e fala, o que ele está fazendo? E você vê a palavra seguinte. Ele está ouvindo. Olha como é simples. A Bíblia está explicando. Jesus. O que Jesus está fazendo? Ele está ouvindo. O que ele está ouvindo? Ele está ouvindo que João está preso. Olha para você ver que interessante. A própria Bíblia se explica ela a si própria. Continuando. E ele ouve que João está preso. E o que ele faz? Ele volta. 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 Volta para onde? Ele volta para Galiléia. Vejam como é bacana. E onde Jesus está agora? Se ele vai para Galiléia, ele está em algum lugar nesse momento, não é? Ele não chegou na Galiléia. Ele está em algum lugar. Onde é que é esse lugar que Jesus está agora? E deixando Nazaré. Então quer dizer que ele está em Nazaré. Viu? Continuando. Então Jesus está em Nazaré. Em Nazaré, Jesus ouviu que João está preso. Por causa disso, ele foi para Galiléia. Por que Jesus foi para Galiléia? Porque ele ouviu que João está preso. Então, quando você pergunta o texto bíblico te explica. Ok? E deixando Nazaré, ele foi para onde? A intenção dele é chegar na Galiléia. Mas ele foi para onde? Ele foi habitar em Cafarnaum, lá na Galiléia. Imagina que Galiléia é uma cidade e Cafarnaum é um bairro. Então ele foi para Galiléia. Mas aonde na Galiléia? Ele foi habitar em Cafarnaum. Onde fica Cafarnaum? Pelo amor de Deus. Você chega para mim e fala, ele foi para Cafarnaum. Onde fica Cafarnaum? A Bíblia responde, situada à beira-mar. Não é a cidade no centro, no deserto, não é uma cidade numa roça, é uma cidade que fica à beira-mar. Então aí, se eu ficasse perdido, a Bíblia já está me dando um mapa. Ok, é um mar, mas onde é que fica esse mar? Nos confins de Zebulon e Naftali.
Por que Jesus vai exatamente para Zebulon e Naftali? Para se cumprir o que fora dito. O que fora dito? Dito por quem? Pelo profeta Isaías. O que Isaías disse? Isaías disse, abre aspas, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha para você ver, até Isaías já está dando o mapa. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Então Jesus tem um motivo para ele descer para lá, para se cumprir o que fora dito o profeta Isaías. E ele chega em Cafarnaum. Depois que ele chega em Cafarnaum, o que ele faz? Daquele momento em diante, começou Jesus a pregar e a dizer. Dizer o quê? Arrependei-vos. É isso que ele estava dizendo. Arrependei-vos? Arrepender por quê? Por que eu tenho que me arrepender? Porque é chegado o reino. Reino é o reino de Lula, é o reino de Bolsonaro, é o reino do príncipe Charles, é o reino de Dom Pedro II. De onde é que é esse reino? Esse reino é dos Estados Unidos? Esse reino é da China? Não. De onde é que é esse reino? Esse reino é dos céus. Viram que bacana? Quando eu faço perguntas para o texto, fica mais fácil a minha compreensão. Jesus, vamos lá. Olha para você ver agora o texto sem as perguntas. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A compreensão do texto fica muito melhor. Eu sei quem faz, eu sei por que ele faz, eu descobri aonde ele faz. Então, quando eu exerço a pergunta ao texto, me facilita compreender o texto. Se eu te pergunto, por que João desceu para Galiléia? Você me responde, porque ele ouviu que João estava preso. E antes dele descer para Galiléia, onde é que ele estava? Ele estava em Nazaré. E quando ele desce para Galiléia, onde é que ele vai? Ele vai para Cafarnaum. E por que exatamente Cafarnaum? Porque o profeta Isaías disse que o Messias desceria para lá. Então ele foi para cumprir as escrituras. Onde é que fica Cafarnaum? É uma cidade beira-mar. Gente, a compreensão do texto bíblico fica outra coisa. Isso não é um método completo, eu estou dando somente uma base. Um método básico para te ajudar na compreensão do texto bíblico. É claro que tem oração, tem outras coisas. Não é só isso aqui que eu estou explicando. Mas já é um bom começo, não é? Vamos ver esse exemplo de Mateus 4, verso 18. Pegue sua Bíblia aí. Pegue sua Bíblia. Abra aí em Mateus 4, verso 18. Se for preciso, pode até pausar o vídeo, tá bom? Mas eu vou dar continuidade aqui então. Mateus 4, verso 18, enquanto você encontra a sua Bíblia. Vamos lá? Mateus 4, 18. Ele, nós sabemos quem é ele. O texto já explicou, Jesus, né? Caminhando. Caminhando aonde? Caminhando junto ao mar.
Ele não está caminhando na praça, ele não está caminhando no meio do deserto, ele não está caminhando no meio da floresta, ele está caminhando junto ao mar. Ao mar de onde? Ao mar da Galileia. Viu? Ele viu. Quem viu? Jesus. O que Jesus está vendo? Dois irmãos. Quem são esses dois irmãos? A Bíblia responde. Simão, chamado Pedro, e André. E eu pergunto para a Bíblia, Bíblia, o que eles estão fazendo? E a Bíblia vai me dizer, olha, eles lançavam a rede ao mar. Por que eles estão lançando a rede ao mar? Porque eram pescadores. Gente, depois que você pegar o... Isso vem com a prática, né? Com um dia de estudo você não vai fazer isso. Mas se você começar a praticar isso, daqui a alguns meses as perguntas se tornam automáticas. Não tem uma regra para as perguntas. Você lê o texto e você vai criando as perguntas. Quem faz? Não tem uma receita. Você tem que saber que você tem que perguntar. Quem faz? Quando faz? Para quem faz? Onde faz? E a sequência dessas perguntas é você que vai organizar. Não é uma sequência exata, né? 1, 2, 3, 4. Não é assim. Tem hora que você usa um 1, tem hora que você usa o método 2, tem hora que você usa a pergunta número 3, tem hora que você usa a pergunta número 1 de novo. Então, você vai variando. Olha esse texto aqui. Jesus chamou eles. Verso 19. Então disse-lhes Jesus. O que é que Jesus disse? Vinde após mim. Para eu fazer o quê? Eu vos farei pescadores de homens. E o que eles fizeram? Depois da pergunta de Jesus, do chamado, eles imediatamente deixaram o quê? Deixaram suas redes. E o que eles fizeram? Seguiram. Quem segue, segue alguém. Seguiu quem? Seguiram a Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos. Quem são esses irmãos? Tiago, filho de João, e seu irmão. Não, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Onde eles estavam? Eles estavam no barco com Zebedeu. Quem é Zebedeu? Zebedeu é o pai deles. O que eles estavam fazendo dentro do barco? Consertando as redes. E Jesus chamou-os. Depois que Jesus os chamou, o que eles fizeram? Imediatamente. Se Jesus chamou eles meio-dia, eles saíram 5 horas da tarde? Não. Imediatamente, na mesma hora. Eles deixaram. O que eles deixaram para trás, gente? Deixaram o barco e deixaram seu pai. Para quê? Para seguirem a Jesus. Olha que bacana. E eles andavam com Jesus. E o que Jesus fazia? Jesus percorria onde? Toda a Galileia. O que ele fazia percorrendo a Galileia? Ele estava ensinando aonde? Na igreja, ensinando no meio da rua, ensinando nas sinagogas. O que ele ensinava nas sinagogas? Ele pregava o evangelho do reino e curava. O que ele curava? Curava gripe, curava o quê? Curava todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Por que a fama correu? Porque ele curava os males. Por que ele curava os males? Porque ele estava pregando o evangelho. Onde ele estava pregando? Nas sinagogas. Então, se você voltar o texto para trás, o texto também te explica. Continuando no verso 24. A sua fama correu por toda a Síria. E por que a fama dele cresceu de maneira grande? O que as pessoas faziam? Traziam-lhe então todos. Trouxeram-lhe então todos. Quem são esses todos? Aqueles que sofriam. Sofriam de quê? Acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Por que trouxeram? Porque a fama dele cresceu. Cresceu por quê? Porque ele estava curando e pregando o evangelho. E Jesus, o que ele fazia quando essas pessoas chegavam? Ele os curava. E por causa disso, uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão passaram a fazer o que essa multidão?
seguir a Jesus. De onde é que era essa multidão? De onde? Era de Teoflotona? Era do Rio de Janeiro, de São Paulo? Não, era de Jerusalém, era de Judéia, era de além do Jordão, Decápolis e Galiléia. E aqui temos outro exemplo. Portanto, havendo... Isso é em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, se não me salvo engano. Ok? Eu creio que é 1 Coríntios 4 ou 6. Deixa só me dar uma conferida aqui que eu não coloquei o versículo bíblico. Na verdade, é Romanos capítulo 5, ok? Romanos capítulo 5, verso 1, que diz assim: Portanto, havendo sido justificados. Como? Pela fé. Como eu sou justificado? Pela fé. E quando eu sou justificado, o que eu tenho? Eu tenho paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus. Então, só nesse versículo aí, eu aprendo. Como é que uma pessoa é justificada? A pessoa é justificada quando ela ora, quando ela sobe de escadas, quando ela paga a promessa. Não, a Bíblia mesmo respondeu, eu sou justificado pela fé, eu tenho que crer. Ok? Então, quando eu creio, eu tenho paz com Deus. Mas como é que eu tenho paz com Deus? Por meio do nosso Senhor Jesus. É por meio de Pedro, João? Não. É por meio do nosso Senhor Jesus. Por intermédio de quem obtivemos o quê? Pleno acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmados, o que nós fazemos? Nós nos gloriamos na confiança de quê? Da glória de Deus. Mas não somente isso. Gloriamo-nos também nas tribulações. Por que eu me glorio nas tribulações? Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Por que eu tenho que me gloriar? É muito simples, eu estou rindo aqui. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, ela produz o quê? A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê, irmão Eduardo? Produz confiança. E o que a confiança faz? Ela não nos decepciona. Por que ela nos decepciona? Não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Mas como Deus derrama o amor em nossos corações? Por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Como Deus derrama o amor em nossos corações? Por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Ok? Tem o restante do texto, você vai trabalhando, vai fazendo as perguntas, ok? Com o material que eu mandei para você. Temos aqui outro versículo também, João 16, Evangelho de João, capítulo 16, verso 15. Se vós me amais, se uma pessoa ama Jesus, o que ela faz? Ela obedece os mandamentos. Eu rogarei ao Pai. O que eu vou rogar ao Pai? Para Ele vos dar um advogado. E o que esse advogado vai fazer? A fim de que ele esteja sempre comigo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis. Por que eu conheço o Espírito Santo? Porque ele vive conosco e está dentro de nós. Então a pessoa só conhece o Espírito Santo porque o Espírito Santo está nela. Juntou uma coisa com a outra? Não vos deixarei órfão. Por que o Senhor não vai me deixar órfão? Porque eu voltarei para vós. É muito tranquilo, gente. Olha para você ver. Verso 23.
Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, o que essa pessoa faz? Ela obedece minha palavra. E o meu Pai, o quê? O que Deus vai fazer? Deus vai amar essa pessoa. E nós quem? Jesus e Deus. O que eles farão? Eles virão até nós e faremos em nós morada. Faremos nele o nosso lar. Uai, mas espera aí. Vai vir Deus e vai vir Jesus. E cadê o Espírito Santo? Olha, ele já respondeu. O Espírito Santo já está dentro de nós. Então só falta os dois vir, que é o Pai e o Filho. Gente, quem não me ama não obedece às minhas palavras. Porque as palavras que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. É muito tranquilo. Somente até aqui para a gente ter uma base. Mas o estudo bíblico continua. E eu te espero aqui na igreja na próxima quarta-feira para a gente continuar esse aprendizado tão bacana e gostoso. Foi muito bom estar com você até agora. Que Jesus te abençoe o seu dia e que você possa começar a aplicar esse ensino na sua vida. Um abraço. Jesus te abençoe. Lembrando, pessoal, é só um método, isso não é uma regra para você fazer todas as coisas que você quer. Não. Primeiro, um passo de cada vez. Nós estamos hoje dando o primeiro passo. Vamos dar o segundo depois, vamos dar o terceiro. Cada passo é uma coisa, tá bom? Cada passo é uma atitude diferente. Então, a primeira atitude é aprender a ler. Depois que ler, vamos interpretar e assim sucessivamente. Que Jesus abençoe o seu dia e obrigado pela sua atenção. Tchau!